E a palavra do Senhor veio a Jeremias pela segunda vez enquanto estava fechado na prisão, dizendo: Assim diz o Senhor, o teu Criador, aquele que te formou, o Senhor é o seu nome. Clama a mim e te responderei e te mostrarei coisas grandes, coisas poderosas que não sabes. Jeremias capítulo 33, 1-3. O profeta Jeremias iniciou o seu serviço no reinado do bom rei Josias. Josias infelizmente foi morto numa batalha e os seus descendentes fizeram muito mal, pecaram muito diante do Senhor. Jeremias alertou estes reis sobre o seu pecado e sobre as consequências do mesmo, mas não lhe deram ouvidos. O rei Joaquim, filho de Josias, foi abertamente hostil a Jeremias e a classe sacerdotal uniu-se a esta frente contra a profecia de Jeremias que avisava dia e noite o povo sobre o castigo que Deus iria trazer a Judá. Por causa disso, o profeta foi preso muitas vezes e o versículo que vos li foi dado pelo Senhor a Jeremias, imagine, quando se encontrava agrilhoado na casa da guarda. Há 3 expressões neste verso que eu gostaria de enfatizar hoje. O primeiro é: clama a mim, dizia o Senhor. Jeremias na prisão tinha muito tempo para orar. Poderemos nunca ficar atrás de grades como ele, mas Deus permitirá que sejamos colocados em circunstâncias e situações que nos vão ensinar como falar com Ele. O nosso problema é que nessas circunstâncias só queremos uma saída e nem nos apercebemos que Deus está a querer mostrar-nos mais do que a saída. Quer mostrar as tais coisas grandes. Nem sempre podemos identificar o grande propósito de Deus no meio da nossa aflição, por isso temos que clamar. Será que nesta circunstância, nesta prova que tens na frente, Deus tem intenção de mostrar-te algo grande? A segunda expressão foi: responder-te-ei. Todos fazemos promessas, mas podemos prometer e por várias razões não cumprir. Não é assim com Deus. Se Ele diz que faz, vai fazer. Ele diz que vai responder. A questão não é será que Deus responde à oração, mas deve ser como é que Ele responde à oração. Às vezes responde sim, é a única resposta que gostamos de ouvir, a que precisamos, que nos convém, mas Ele pode responder não, ou espera. Se Ele responde não, temos dificuldade em louvá-lo. Se Ele responde não, pensamos que temos pecado em nossa vida, mas não há base na Escritura que nos diga que a resposta seria sim se vivêssemos vidas sem pecado. Deus é soberano, tem o direito de dizer não, segundo a sua infinita sabedoria, apesar da nossa retidão. De facto, quando Deus diz não ou espera, tem o melhor para nós. Ele está mais interessado no nosso caráter, futuro, santificação, do que na satisfação momentânea. A sua resposta é sempre um ato de graça, motivado pelo seu amor. A terceira expressão do versículo diz: mostrar-te-ei coisas grandes, coisas poderosas que não sabes. Fazemos decisões baseadas no nosso conhecimento, na nossa compreensão das coisas, na nossa experiência, sem nos apercebermos que algumas dessas decisões têm que ser baseadas numa iluminação e numa sabedoria que só pode vir de Deus. E às vezes atiramos uma moeda ao ar para conhecer a vontade de Deus, mas como crentes não precisamos adivinhar, podemos ter a certeza. Todas as vezes que oramos, há 2 coisas grandes e poderosas que Ele deseja que conheçamos. A primeira é a sua pessoa. Ele deve ser sempre o nosso alvo. Por isso a nossa oração deve sempre começar pela declaração daquilo que Ele é e levar-nos ao desejo de conhecê-lo mais. E a segunda é o seu poder. Ele pode, Ele é capaz. Pela sua palavra vemos o que Ele fez no passado e está pronto e deseja fazer de novo. A palavra grandes nesta passagem significa coisas escondidas, como fosse uma cidade rodeada de muralhas. Deus diz que ao orarmos Ele vai mostrar coisas que para nós eram mistérios. Se não nos parece estarmos a chegar a qualquer resposta, examinemos o nosso coração. Estaremos rendidos ao Senhor num lugar de completa submissão, num lugar onde Ele é o mais importante e o seu poder não pode ser questionado. Eu sei que alguns têm uma lista de coisas que precisam de intervenção divina. Problemas de saúde, escassez nas finanças, problemas nos relacionamentos, solidão, receio do futuro, situações constantes de ameaça e perigo,
Vamos ao Senhor, clamemos a Ele. Ele é o nosso Pai. Mas não esqueças de buscar o seu rosto, a sua face, não apenas a sua mão de bênção. E não esqueças que a seguir à tua lista de necessidades há coisas que não sabes, mas que Deus tem prazer em mostrar, em revelar através da oração. Eu vou ficar aqui orando, esperando que Ele me mostre coisas grandes, firmes, poderosas, que eu ainda não sei. E tu, queres juntar-te a mim?